Então, juntos, Evangelho de Lucas, capítulo 6. O versículo que você vai ler comigo, hoje é a segunda lição do porquê precisamos reiniciar o nosso coração. É como eu explicava, quando o celular começa a travar, é porque a capacidade dele de armazenamento está chegando no máximo, no limite. Aí o celular começa a ficar lento e travar. Nós também, às vezes sem perceber, estamos armazenando coisas que não são boas na alma, no coração. Estamos armazenando dentro de nós. E isso, com o tempo, vai enchendo tanto você, que eu vou te mostrar hoje na mensagem, que isso vai trazer um reflexo no seu pensar, no seu falar, no seu agir. Então, como que eu sei se meu coração precisa realmente ser reiniciado, precisa voltar a ser aquele coração limpo que um dia foi? Temos que observar o que falamos, o que fazemos, como que está a nossa vida. E Jesus começa a falar sobre esse tema com os discípulos, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, você vai ler comigo o versículo 45. Pega uma caneta, sublinha, anote, marque aí com o pastor o 45, queridos. O que diz sua Bíblia? O homem bom, olha o que diz a Bíblia Sagrada, do bom tesouro do seu coração. Então olha o que Jesus está dizendo, ele tira o quê? O bem. Então primeiro ponto, Jesus está dizendo que o seu coração, quando ele fala de coração, ele está falando da alma, da mente, dos pensamentos, emoções. Ele está dizendo que tem uma capacidade de armazenar. Então ele está dizendo que o coração é como se fosse um tesouro. Quando ele está falando de tesouro, ele quer falar daquilo que mais ou menos a gente imagina. Que existe um baú e você vai enchendo aquele baú, ele tem uma capacidade. Quando ele ficar tão cheio, você não consegue nem fechar a tampa. E você vai mexer aquilo ali, começa a cair um pouquinho para lá, um pouquinho para o outro lado. E é isso que nós vamos começar a ver. Jesus está dizendo que o homem bom, ele tira do bom tesouro do seu coração. Mas por que ele é bom, primeiro? Por que ele tem atitudes boas? Por que ele tem um comportamento bom? Porque ele colocou para dentro de si coisas boas. E isso é uma das questões que nós temos que hoje também olhar e analisar na nossa vida. O que nós temos colocado para dentro? Você abre a tampa do baú, você coloca ali pela tampa. Pastor, como é que eu coloco coisas para dentro da minha alma e para dentro do meu coração? Isso é muito importante. Você coloca pelos seus olhos e através do quê? Dos seus ouvidos. Daquilo que você ouve, daquilo que você vê. Então você tem que cuidar aquilo que você vê. Você tem que observar muito o que você tem ouvido. Às vezes a pessoa precisa se afastar de alguns grupos, de alguns programas que ela assiste na televisão, às vezes até da rede social, porque se aquilo está fazendo mal para você, você olha para ver a vida do fulano, do Beltrano, para ficar chateado, olha lá não sei quem, tal, às vezes eu tenho que me afastar, porque aquilo ali está fazendo com que coisas ruins entrem no meu coração, através do que eu vejo, através do que eu ouço. Então Jesus está dizendo, continue comigo, o homem bom, do bom tesouro do seu coração. Então a nossa alma ela tem uma capacidade de armazenar coisas. E você vai ter que tomar muito cuidado com isso. Porque mesmo que você não queira, você vai gravando muitas coisas durante o dia a dia. A mente humana, o cérebro, ele vai armazenando às vezes até o que você não quer. Tem frases que você ouviu lá na infância que você lembra até hoje. E você já viu que nós temos uma capacidade de normalmente guardar o que é ruim. Muito mais do que guardar o que é bom. Sim ou não? Parece que aquilo que é ruim marca você. Marca a sua mente, marca e fica às vezes anos armazenado. Existe uma capacidade que a ciência chama de fenômeno RAM, que ele faz o quê? O registro automático da memória. Mesmo que você não queira, sua memória está registrando. Por isso que você é que tem que cuidar. Salomão já disse em Provérbios 4:23, sobre tudo que for guardar, guarda o seu coração. Cuide o que você vê e cuide o que você ouve. Ah, pastor, mas é que eu sei filtrar o que é bom. Toma cuidado. Um dos únicos filtros que existem é a palavra não. O que passou do não está sendo registrado na sua alma, mesmo que você não queira. Tanto o que é bom como o que é o quê? Tanto é que tem coisas ruins que você registrou que estão até hoje. E às vezes foram coisas da sua infância, coisas da sua adolescência, coisas do início da sua vida adulta. Não, pastor, mas eu não vou. E tem coisas que às vezes um amigo te falaram que não foram boas, que você lembra até hoje. Sim ou não? Só que às vezes nós dizemos para nós mesmos, não, pastor, eu tenho um filtro, eu não vou deixar isso ficar no meu coração, irmão. Não existe. O filtro é o não. Fulano, eu não quero saber. Fulano, eu não quero ver.
Fulano, nem me fala. Amém? Eu estou cuidando do quê? Do meu coração. Porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, vai entrar mesmo que eu não queira. Jesus está dizendo que você só pode tirar do tesouro que está no seu coração. Ou nós vamos tirar coisas boas, ou nós vamos tirar coisas, mas isso depende do que você deixou entrar. E esse é o grande problema hoje em dia. Antigamente acho que a fofoca demorava mais, ou será que ela tem a mesma velocidade? Hoje em dia ela voa mais rápido, porque tem o WhatsApp. Tem ou não tem? Tem a mensagem, a ligação mais fácil. Antigamente, para você ligar, vai no orelhão, botar ficha, depois vem a época do cartão. Quem é que lembra do cartão no orelhão? Tem gente que até fazia coleção, né? Do cartão lá. Aí, antigamente, ou você tinha um fixo em casa, mas ninguém ligava porque era caro para você ligar. Já era caro para receber, você pedia, ficava quanto tempo? 1 ano, talvez, até mais, esperando só para a linha chegar na sua casa. Demorava muito. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, tira uma foto, manda um vídeo, passa alguma coisa para alguém. Não sei, acho que hoje deve andar mais rápido. Só que o que você tem que aprender a fazer? A dizer? Não. A gente tem que dizer não para aquilo que é ruim. Para aquilo que é errado. Não para Deus, mas para as coisas erradas. Então a gente precisa guardar. Jesus está dizendo que o seu coração, ele tem uma capacidade de armazenamento. É como se fosse um HD. O seu cérebro é mais poderoso do que qualquer computador que o homem tenha inventado. Ele processa informações e ele vai armazenando. E vão criando janelas dentro da sua mente. Tanto é que tem algumas que quando a gente toca num determinado assunto, pum, aquela janela abre, seu comportamento muda e você às vezes começa a lembrar de coisas do passado até sentir. Porque aquilo lá às vezes está vivo dentro de você. Então a gente precisa de Deus para que Ele cure a nossa alma. Porque às vezes na igreja, muitas vezes você foi curado no físico. Você foi curado na perna, foi curado da coluna, foi curado de um câncer, foi curado de uma dor. Mas às vezes você nunca permitiu que Deus curasse a sua alma. E às vezes Deus precisa curar você por dentro. De coisas do passado, da infância, de coisas que você faz, que às vezes você nem sabe por que você tem esse comportamento. Pastor, eu nem sei por que eu faço isso, por que eu travo, por que eu sou desse jeito. Porque às vezes isso vem da infância, vem da criação. E isso você precisa deixar Deus trabalhar dentro de você. Às vezes nós não sabemos por que falamos determinadas frases, por que fazemos determinadas coisas, mas isso está tudo dentro de você que às vezes a gente nem sabe. Mas Deus sabe, se você permitir, Deus pode fazer uma obra e Deus pode curar você de dentro para fora. Porque às vezes a gente quer solucionar o problema do lado de fora, mas muitas vezes ele é só uma consequência do que tem dentro. Quando o emocional começa a travar, a pessoa começa a ter problemas como crise de ansiedade, depressão, falta de ânimo, de perspectiva de vida, de objetivo, vontade de morrer, sem ânimo para nada, ou muita euforia, ou muito desânimo. A pessoa começa a ter essa oscilação de humor e ela começa a passar por tantas coisas. Então a gente precisa que Deus faça uma obra de cura na nossa alma. Pedindo para Ele, Senhor, o Senhor tem a capacidade de reeditar as minhas memórias, de trabalhar aquilo dentro de mim que precisa ser trabalhado. Tem muitas pessoas que até hoje têm aquela frase dentro delas: pastor, eu nasci pobre, eu sou pobre, eu vou morrer? Não, mas não precisa, irmão. Você pode morrer bem com Deus, próspero e abençoado. Porque a Bíblia diz, se quiseres me ouvides, comereis o quê? O melhor dessa terra. Então isso pode mudar. Só que às vezes nós nos fechamos para essa cura interior, a cura da nossa alma. Deus não é o Deus que sara só o corpo físico. Ele pode sarar o seu espírito, a sua alma. Claro que Ele quer sarar o corpo físico, mas muitas vezes uma ansiedade que a pessoa tem pode ser algo que está lá nos pensamentos, na alma da pessoa, incomodando ela. Por isso nós precisamos reiniciar o coração, voltar a ter aquele coração limpo, aquele coração puro. Jesus está falando que é do coração que saem as coisas de você, que é o que está lá dentro que vai sair para fora. Se eu guardei coisas boas, vão sair atitudes boas, comportamentos bons, palavras boas, mas se eu só fico colocando para dentro de mim coisas ruins, conteúdo tóxico, às vezes a pessoa fica o dia inteiro na frente da televisão assistindo qualquer coisa, mesmo que você não queira, aquilo está te influenciando. Amém? Por isso que muitas igrejas têm a doutrina que não pode ter televisão mais em casa. Já ouviu falar disso? Eu acho que eu vou botar uma na nossa aqui. Todo mundo vai trazer a TV para cá agora. Amém? Nós vamos fazer uma fogueira santa. Ninguém mais vai ter TV em casa para olhar o que não é bom. Só para o missionário. Vamos bloquear lá, deixar só para HIT, para a nossa TV. Por quê, irmão?
Isso é brincadeira, não estou dizendo que eu vou proibir você. Mas às vezes aquilo está colocando para dentro de você coisas que não são boas e você não tem percebido. Então olha de novo, vamos lá, volta aqui. Quem achou, diga amém. Leia com o pastor Lucas 6,45, todo mundo na Bíblia. O homem bom, vai comigo, do bom tesouro do seu coração. O que ele faz, queridos? Ele tira, mas para tirar eu só tiro o que eu coloquei. Você consegue sacar alguma coisa no banco se você não botou nada lá? Se o patrão não botou o salário, dá para sacar? A gente só saca aquilo que tem, irmão. Casamento também é assim. O marido reclama da mulher. Mas o que ele deposita? Nada. Só roupa suja e pandorga pendurado no registro. Depois quer sacar, vai sacar o quê? Nada, só dá trabalho. Amém? Não é brincadeira. Só dá trabalho, né? Agora continua. O homem bom do bom tesouro de seu coração tira o bem. Agora continue comigo. Já o homem mau, do mau tesouro da onde? Tesouro significa coisas que foram guardadas. Ele tira o mal. Agora olha comigo essa palavra. Pega uma caneta e sublinha o final. As palavras são um raio-x da sua alma. Olha o que está escrito aqui, leia comigo. Final do versículo. Porque da abundância do coração. O que diz a Bíblia? Disso fala o quê? Então como é que eu sei se o meu coração precisa ser reiniciado, ser tratado, ser curado, ser transformado? Porque nessa vida, queridos, todos nós que estamos aqui, quem está assistindo, você, já enfrentamos muitos desafios. E já enfrentamos pessoas desafiadoras. Já passamos por tantas coisas na nossa vida, que tudo isso foi enchendo a nossa mente, o nosso coração, foi enchendo a nossa alma de tantas coisas, que muitas delas nós nem sabemos que elas estão aqui dentro. Porque se perguntarmos do que o nosso coração está cheio, você vai dizer, pastor, eu não sei. Como que eu vou saber, pastor Luiz, do que o meu coração está cheio? Jesus acabou de dizer, o que fala a sua boca é do que o seu coração está. A boca e as atitudes são um raio-x da nossa alma. Mostram como que nós estamos por dentro. E aí nós temos que analisar a nossa vida, não só nessa última semana, mas nesses últimos meses, e nos perguntarmos, o que eu tenho falado nesses últimos tempos? Eu agradeço ou eu reclamo? Tudo para você é difícil. Só falamos palavras ruins. Você só fala em desistir. Como que você está por dentro? Você olha para essa escada do altar da igreja, tem 4 degraus aqui, desde lá de baixo, o 5º já está aqui em cima. Você diz, fulano, sobe aqui. Alguém olha e diz, ai meu Deus, essa hora subir aqui, pastor, meu Deus, 4 degraus, pastor, quer que eu morra? A pessoa vai reclamar. Tem um outro que você vai dizer, fulano, sobe aqui. Ah, tá bom, pastor, rapidinho, já está aqui em cima. São os mesmos 4 degraus e a mesma escada. Mas temos 2 reações diferentes. Porque a reação mostra como é que está o seu coração. Amém? As pessoas podem enfrentar a mesma situação. Só que elas podem reagir e falar de forma diferente. Porque a reação e as palavras mostram como que elas estão por dentro. O primeiro reclama, o segundo subiu tranquilo. Você vê que o coração está bom, mas o primeiro não. Então nós temos que nos analisar. Você tem reclamado das tarefas da casa? Você tem reclamado de ir trabalhar? Você tem reclamado só simplesmente de acordar? Ou porque começa mais hoje, domingo, começou a semana. Amanhã, segunda, por isso que o nome é segunda-feira, porque é o segundo dia da semana. Por isso que se chama terça-feira, porque é o terceiro dia da semana. Por que se chama quinta-feira? Porque é o qual? Então a semana começa no domingo. E daí vai vir a semana de trabalho, que nós chamamos os dias úteis. Aqui. Quando começa a sua semana de trabalho, que cai no segundo dia, que é a segunda-feira. Você já acorda? Nossa, tem que trabalhar. Meu Deus, brincadeira. Será que nós já acordamos assim? Então o que essas palavras estão mostrando? São um reflexo. Você quer ver como é que a pessoa é? Pastor, será que eu quebrei o braço? O que a pessoa tem que fazer? Faz um raio-x. O raio-x vai mostrar como é que estão os seus ossos, como é que está ali por dentro e tal. Deus deu essa inteligência para o homem, ele vai lá. Como é que é o raio-x da minha alma?
O que você tem falado? Ah, pastor, eu só reclamo. Eu ando meio negativo. Então Jesus diz que o que sai da sua boca está vindo do que você entesourou, do que você está guardando no seu coração, na sua alma. Ah, pastor, eu ando negativo, eu só reclamo de tudo. Então você vê, suas emoções não estão bem. Mas por quê? Porque tem algo enchendo você. É um reflexo do que está entrando. Existe outra coisa que também demonstra como estamos, as atitudes. Provérbios capítulo 20, volta para trás, depois dos Salmos vem o livro de Provérbios capítulo 20. Então qual tem sido o seu comportamento nesses últimos dias? Dias que eu falo não é apenas uma semana, mas podemos colocar aí meses. Você pode colocar, qual tem sido o nosso comportamento? Ah, pastor, eu ando num desânimo, não tenho vontade de fazer nada. Quando a pessoa está emocionalmente mesmo bem abalada, às vezes nem banho a pessoa quer tomar. É ou não é? É. Mas a pessoa, pastor, faz 3 dias que eu não tomo banho. Haja perfume. Também tem que ser daquele bem forte mesmo, bom. Que pega e não solta. Mas às vezes a pessoa não está bem. O que ela precisa fazer? Buscar a cura dela. Às vezes tem muitas coisas dentro da pessoa que ela nunca resolveu na vida. Coisas que já deveria ter tratado faz anos, faz tempo. Eu posso tratar através da fé. Se você perceber que esse caminho está sendo suficiente. Pastor, não consigo através da fé. Bom, Deus também criou os profissionais para te ajudarem aí. Às vezes a pessoa vai ao médico, às vezes vai ao psicólogo. Eu conheci uma pessoa que tinha uma empresa e por causa da empresa dela, ela começou a ter muitos problemas de saúde, porque o emocional não estava bem e a pessoa começou a ficar muito preocupada, muito nervosa, aflita por causa daquilo que tinha para resolver. Faltava também um comportamento mais organizacional ali para a pessoa se organizar, se ajeitar. Faltava um pouco disso também. Mas também faltava a fé de confiar em Deus. E quando a pessoa começa a ficar muito preocupada, começou a dar uma queimação no estômago. Porque isso vai refletir no corpo. E não apenas no estômago dessa pessoa, isso já faz muitos anos já. Assim no corpo, as laterais e partes do corpo assim, ficavam vermelhas, começava a criar alguma coisa assim, depois ia escamando. E tudo isso que a pessoa tinha de sintomas no corpo era um reflexo do quê? Do emocional, do que a pessoa estava guardando no coração. Então o nosso comportamento também revela o que tem dentro de nós. Provérbios capítulo 20, eu quero que você leia comigo o versículo 11, queridos. Vamos lá no 11. Olha o que diz o 11. Até a criança, irmão, olha o que diz aí. Se dará a conhecer pelo que, amados? Pelas suas ações. Agora todo mundo junto. Se a sua obra for pura e se a sua obra for o quê? Por que a obra da criança, ela normalmente é pura e é reta? Bom, porque normalmente a criança tem um coração inocente. Sim ou não? Por isso que a obra dela é desse jeito. Então a Bíblia está dizendo que a minha obra mostra o que tem dentro de mim. Eu conheço uma criança pelo que ela faz, pelo comportamento que ela tem. Então o adulto também pode ser visto o que tem dentro da alma, dentro dessa pessoa, pelo comportamento que essa pessoa tem. Então o que Jesus está nos mostrando aqui nesse estudo na palavra de Deus? Que tem 2 coisas que são o raio-x da sua alma. As suas palavras e as suas atitudes. O que eu tenho falado, o que eu tenho confessado, como eu estou reagindo diante daquilo que tem surgido no meu caminho. Nós vamos ter desafios. Vamos passar por lutas. Vamos passar por situações difíceis. Você vai ser desafiado. Agora, o que eu tenho feito? O problema é que às vezes as pessoas elas pegaram uma cultura errada. Elas dizem assim, pastor Luiz, deixa que o tempo resolve. Isso às vezes é uma questão de preguiça. Porque o tempo não resolve tudo. E tem coisas que ao longo desses anos eu vi que exatamente o tempo não resolve. O tempo só piora. Porque às vezes aquilo vai ficar mais enraizado dentro de você. E sobre essa raiz de amargura, os outros domingos para frente eu falo contigo. Mas às vezes tem algo que vai ficar enraizado dentro de você. E eu preciso tratar isso. Fazem 20 anos que eu estou com Cristo e 15 que eu sou pastor da Igreja da Graça. E nesses anos todos atendendo tanta gente, irmão, eu já vi tantas coisas. Eu já vi muita gente dizendo, pastor, deixa que o tempo, irmão, tem coisas que o tempo nunca vai resolver. E às vezes nós estamos jogando nas costas do tempo aquilo que nós tínhamos que tomar uma atitude.
Aquilo que eu e você tínhamos que tomar uma posição para resolver isso na nossa vida. Para tomar uma decisão, para nos levantarmos. Esse é o grande problema. Você querer que o tempo resolva o que ele não resolve. E tem coisas que o tempo não vai resolver. Então eu preciso olhar para dentro de mim e observar como que eu estou procedendo, principalmente diante das adversidades, qual é o meu comportamento, diante dos momentos de conflito. Quando você é contrariado, normalmente você revela muito do que você tem por dentro quando alguém te contraria ou te diz não. Ou quando nós somos desapontados, uma vontade nossa não é feita, aí nós revelamos muito do que somos. Muito do que existe dentro de você, você vai revelar aí. Amém? E agora, a gente tem que começar a perceber as nossas atitudes. Qual tem sido a nossa reação? Quando surgem as tentações, como você tem se comportado diante delas? Porque as suas palavras e as suas atitudes revelam o que tem dentro de você. Então você tem que parar de deixar o tempo resolver as coisas. Tem coisas que é você que tem que se levantar, é você que tem que agir e tomar uma decisão. Qual é o grande problema? O grande problema é que quanto mais eu deixo o meu coração se encher e se sujar, às vezes eu vou deixando de crer no que Deus pode fazer. Eu vou deixando de crer na igreja, como a casa de Deus. Eu vou deixando de crer em Deus. Eu vou deixando de acreditar em palavras que existem na Bíblia, porque é com o coração que se crê. Quando o meu coração está sujo, ele começa a ter dificuldades em acreditar em algumas coisas. Por exemplo, às vezes a pessoa está numa situação financeira difícil, ela já não crê mais no Salmo 23, versículo 1, que diz que se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque a pessoa ela começa agora a questionar, porque o coração dela está sujo. Pô, Deus é meu pastor, mas está me faltando tudo. E aí, Deus, tua palavra não é verdade? Então, com o coração sujo, eu começo a deixar de crer. E aí surge um grande problema na nossa vida. Que quando nós paramos de crer, Deus vai parar de agir. Porque Deus só pode agir enquanto você crê. Você não pode deixar de acreditar. Por isso que o meu coração precisa estar limpo. Eu tenho que observar minhas palavras, minhas atitudes, o que eu falo, o meu comportamento, para ver como que eu estou por dentro. Porque às vezes, por que eu estou, pastor, eu estou até com desânimo de vir na igreja, um desânimo de ler a Bíblia, um desânimo de orar, um desânimo de orar por determinada pessoa. Por quê? Porque você não acredita mais que Deus pode fazer algo na vida daquela pessoa. E por que eu não acredito? Porque o meu coração está como? Está se sujando. Porque quando ele estava limpo, você acreditava que Deus podia transformar qualquer um. E hoje, às vezes, a gente não acredita muito. Às vezes a gente não acredita mais na igreja porque deixamos entrar coisas ruins a respeito da igreja no coração. Não acreditamos em homens de Deus porque vimos outros fazerem coisas erradas e deixamos isso entrar onde? E há um grande problema quando você deixa de crer. Hebreus 11. Vamos lá com o pastor. Hebreus capítulo 11. Então você não pode permitir que o seu coração fique tão cheio ao ponto de você não conseguir mais acreditar em Deus, na palavra, no que Deus pode fazer. Hoje é o dia da limpeza. Quem é que veio para a limpeza aqui? Diga amém. Tá fraco, hein, irmão? Quem é que veio para a limpeza? Diga glória a Deus. Amém. Acho que o almoço foi pesado hoje. Hebreus 11, vamos lá. Vai lá com o pastor, Hebreus capítulo 11. Hoje é o dia de fazer essa obra, de você orar e dizer, Deus, me cura. Até daquilo que eu não sei, mas que às vezes está armazenado dentro do meu coração, dentro de mim. Hoje é o dia de você falar com Deus, pedir para Ele curar, tirar, trabalhar, manifestar o poder dEle, fazer uma obra em você. Vamos com o pastor, Hebreus 11. Hebreus é lá no Novo Testamento, quase no final, perto do Tiago lá. Você vai encontrar a carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6. Acompanha com o pastor ou acompanha na tela aqui. Olha o que diz aí, ora. O que diz a Bíblia? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o... Irmão, quando eu deixo de crer, eu estou impedindo Deus de agir. E às vezes o nosso coração está sujando, se sujando, ficando tão sujo, que nós não estamos conseguindo mais crer. O nosso coração está tão cheio de tantas coisas que armazenamos, que nós não estamos conseguindo acreditar, às vezes, na palavra, no agir de Deus. Que às vezes você que está aqui comigo se acha até esquecido. Achando que Deus não olha mais para você, que Deus esqueceu, que Deus não lembra de você. E isso é sintoma de que o meu coração está sujo. Porque eu estou começando a perder a minha fé. E sem fé é impossível
agradar a Deus. Então Deus não vai se manifestar. Você não pode deixar isso acontecer. A Bíblia fala sobre a história de um homem que já nasceu com um problema, mas ele teve uma atitude que nós temos que ter. Ele nunca deixou de se colocar na porta da casa de Deus, porque ele acreditava que um dia alguém passaria por ali e ele ficaria curado. Não importa o que você esteja enfrentando, o que te fizeram, o que aconteceu contigo, os problemas que você tenha, seja como esse homem que nós vamos ler. Fique sempre na casa de Deus, porque vai chegar o dia que Deus vai olhar para você, o dia que vai passar alguém pela sua vida. Assim como pessoas podem ter te ferido, Deus também vai usar pessoas para te curar. Vamos em Atos capítulo 3. Então não deixe de crer, às vezes o nosso coração está tão cheio que nós estamos ficando assim meio sem fé, sem acreditar. Como um dia você já acreditou, como um dia o seu coração já foi com Deus, um coração limpo, puro, que você era aquela pessoa cheia de entusiasmo, era aquela pessoa cheia de esperança, cheia de fé. Hoje eu vou no culto, glória a Deus, Deus vai falar comigo, hoje eu vou buscar. Às vezes a gente diz, hoje tem que ir na igreja. Vem meio assim por obrigação, meio de arrasto. Não pode ser assim. O nosso coração tem que estar cheio de fé. Deus, hoje eu vou, é o dia que o Senhor vai me curar. Hoje é o dia do Senhor fazer a obra na minha vida, não perca a sua fé. Pastor, mas é que a minha família está tão engraçada que eu nem sei se Deus faz uma obra na vida daquela pessoa. Irmão, que isso? Seu coração está sujo. Não deixe o que essa pessoa está te fazendo fazer você perder a fé de que Deus possa fazer uma obra na sua casa. O diabo está usando exatamente essa pessoa para te ferir, para você perder a sua fé sobre o que Deus pode fazer na vida dela, porque talvez você é o único que ainda crê. Vamos lá em Atos 3. Então, quando o meu coração vai ficando sujo, eu vou deixando de crer. E as palavras vão mudando, já vamos soltando palavras negativas, já vamos tendo atitudes que demonstram que nós não acreditamos mais. Isso tudo é um reflexo, eu preciso limpar o coração. Esse homem aqui, ele nasceu coxo, ele nasceu com problema, eu não sei se eram nas pernas, se eram nos tornozelos, se eram nos pés, mas ele não conseguia caminhar. Haviam pessoas que ajudavam ele a ir até a porta do templo, mas mesmo assim tinha que ter um esforço da parte dele, de se levantar, de usar as mãos, de se mover, de descer da cama, de se ajeitar. Havia também um esforço. Qual esforço que ele fazia? Todos os dias ele estava na porta do templo da casa de quem? Porque ele acreditava que um dia passaria alguém ali. Um dia passar uma pessoa que ia curar ele, que ia ser usada por Deus na vida dele. Assim como pessoas podem nos ferir, Deus também usa pessoas para nos curar. Nunca perca a sua fé que Deus usa pessoas. Amém? Porque às vezes a gente perdeu essa fé. Não, eu não acredito mais em igreja. Pastor, eu vou para casa, não vou mais em igreja nenhuma. Eu vou entrar nesse movimento dos desigrejados. Eu não tenho pastor, eu não tenho igreja, eu não tenho nada. Normalmente quem entra nesse movimento é que foi muito ferido e não conseguiu se curar. E não guardou o seu coração. Vamos lá? Atos capítulo 3. Então nós precisamos ser como esse homem. Vamos olhar para esse texto com outro olhar. Olha comigo aqui, versículo 2. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, o que ele era, queridos? Ele era coxo, o qual todos os dias colocavam ele à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vou ler todo o texto, depois eu volto. E ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Agora continue. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, disse Pedro, né? Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. O que o Pedro disse? Levanta aí, anda. E tomando pela mão direita levantou. Seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a quem? Ô irmão, Deus quer curar você. Quem quer ser curado, diga amém. Seja como esse homem. Não importa o que você está passando. Não importa quanto tempo faz que você está passando por isso. Ele passava desde a infância. Não importa o que você carrega. Você imagina quantas coisas esse homem carregava? Ele nasceu com um problema de saúde. Ele podia ficar olhando para outras pessoas e se revoltar com Deus e dizer, Deus, por que eu nasci assim? Por que o Senhor deixou outras pessoas nascerem perfeitas se eu nasci coxo? Ele podia ficar cheio de coisas dentro dele. Mas uma coisa ele fez. E ele foi um exemplo para nós. Todos os dias ele estava no templo. As pessoas que passavam, ele pedia algo para elas. A maioria só dava esmola. Mas um dia ele encontrou alguém que entregou para ele o que ele realmente precisava.
ele precisava ser curado. E é isso que você tem que entender. E às vezes, para Deus curar você por fora, Deus primeiro vai ter que curar onde? Por dentro. Deus vai ter que trabalhar o nosso coração, fazer você vencer o passado, fazer você vencer muitas coisas, mas você tem que ser como esse coxo. Não importa o esforço que você tenha que fazer, esteja na igreja. Porque vai chegar o dia que você vai estar andando, você vai estar caminhando, você vai estar curado, você vai estar louvando, você vai ser outra pessoa. Mas não deixe de estar no templo, de estar aonde? Na casa de Deus. Ah, pastor, mas um dia me machucaram, um dia me feriram, um dia... Assim como pessoas nos ferem, pessoas nos curam. Porque Deus só age nesse mundo através do quê? De pessoas. E é o nosso trabalho buscar a nossa cura, guardar o nosso coração e não permitir que essas feridas façam a gente perder a fé. Olha tudo que ele estava vivendo, mas uma coisa ele não perdeu: a fé. Não importa o que te fizeram, não importa o que aconteceu, não perca a sua fé. Não deixe de acreditar que Deus ainda pode agir, que Deus ainda pode fazer uma obra na sua vida. Olhe para dentro do seu coração e perceba: pastor, meu coração precisa realmente ser curado. Porque quando eu olho para as minhas atitudes, eu olho para as minhas palavras, às vezes você não é mais a pessoa que um dia você foi. Só que hoje é o dia de você ser curado. Hoje é o dia de você se levantar dessa situação. Hoje é o dia de você tomar uma decisão e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor me liberte. Eu estou aqui aonde que eu tenho que estar. Aonde que o coxo estava? Na porta do templo. E você está mais do que ele, você está aqui dentro. Então hoje é o dia de Deus agir na sua vida, de recomeçar o seu coração, de fazer uma limpeza. Mas você tem que admitir isso. Deus, trabalha aqui dentro. Porque observando o que eu tenho falado, o que eu tenho feito nos últimos tempos, talvez você conseguiu perceber que você não é mais a pessoa que um dia você foi. Então hoje é o dia de você permitir que Deus faça uma obra no seu coração. E essa vai ser a sua oração hoje. Para que Deus reinicie, para que Deus limpe, para que Deus recomece, para que Deus ajude você a se libertar de tudo que você já passou, de coisas que você não superou. Quantas coisas esse homem teve que superar? E ele teve que se superar. E às vezes é o que a gente precisa. Deus quer curar você. Esteja sempre na casa de Deus. Não importa o que você está enfrentando. Não deixe o que te fizeram matar a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se ele estava na porta, é porque ele ainda acreditava. E se você está aqui, é porque você ainda acredita. E hoje é o dia de você se levantar e de você sair daqui curado. Amém? Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.